Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de Biologia para o Enem, dentro da eletiva Ciências da Natureza. E para vocês que já esqueceram meu nome, eu sou a professora Laísa Teixeira e vou estar hoje aqui com vocês para fazer a introdução da citologia. Então, a gente vai ver um pouquinho, do que é a citologia e como a citologia ela é cobrada na prova, na avaliação do Enem Ciências da Natureza. Então, a gente vai ver um pouquinho, vou falar um pouquinho da história e a gente vai estar trabalhando também uma resolução de questão que envolve o Enem. Então, meu diretor corta agora para a telinha. Isso aí, Ciências da Natureza para o Enem, aula nova, apresentado por mim, professora Laísa, isso mesmo. Então, essa é só a primeira parte das nossas próximas aulas, Vou trabalhar com vocês a aula 9, 10 e 11. Então, primeiro ponto, o que eu tenho que saber o que é? Vamos relembrar esses conceitos que vocês já viram, já estudaram no primeiro ano, Então, a citologia nada mais é, pessoal, que o estudo da célula, Logia tem a ver... Opa! Vamos lá, deixa eu marcar aqui de novo, deixa eu usar aqui meu marcador. Acho que agora vai dar certo. Cito tem a ver com célula e logia, estudo. Então, citologia é o estudo da célula. Estudo da célula. Então, é uma área da biologia que vai estar estudando, pessoal, a morfologia, a forma da célula, as formas que existem, da célula, o seu desenvolvimento, como é que elas fazem, para se reproduzir, os mecanismos, a sua função e também os componentes da célula, as estruturas que formam ela. Então, olha que interessante, A área da biologia, que ela vai estar englobando desde a morfologia, desde a forma, até mesmo os componentes que vão estar inseridos dentro da célula. E quando eu falo de componentes, eu estou falando daquelas estruturas citoplasmáticas que a gente já estudou e que vou estar revisando com vocês nas próximas aulas. Então, quando eu falo desses componentes, eu posso estar, por exemplo, aqui citando os lisossomos, que são organelas citoplasmáticas que estão responsáveis pelo processo, por exemplo, de digestão intracelular. Não componentes que formam função, como é que ele faz para englobar isso, como é que acontece. Mas antes, é interessante saber que em 1663, a gente teve um primeiro estudo a nível celular, que foi feito pelo Robert Hooke. O que aconteceu com ele, pessoal? Ele cortou um pedaço de cortiça, tá bom? A parte periférica da cortiça, e a observou ao microscópio. Só que quando a gente fala microscópio, eu já imagino que vocês já estejam imaginando aquele microscópio moderno, mas não, em 1663, esse microscópio era praticamente o quê? Um microscópio rudimentar, como vocês estão vendo aqui na imagem, Era uma estrutura rudimentar, como se fosse mesmo uma lente de aumento, onde se utilizavam lentes para conseguir, enxergar algo até então microscópico. E a partir daí, quando ele observou esse pedaço da cortiça, olha aqui, através dessa imagem, ele observou, gente, que existiam pequenos compartimentos. Tá vendo esses furinhos aqui? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Então, esses pequenos compartimentos dessa pequena amostra, ele designou, o nome de célula, que vem do latim célula, que significa o quê? Compartimento, célula, Vocês vão ver em alguns livros, algumas literaturas, ou até mesmo em outras videoaulas, que também pode vir com essa designização. Olha a professora aqui já travou a língua, Que pode vir com essa denominação, tá bom? Então, vocês já vão estar sabendo, vocês já estão entendendo, e a partir, gente, dessa descoberta, vou pedir aqui para o meu diretor cortar aqui para a telinha, e a partir, então, dessa descoberta da célula, vieram outros cientistas, para estudar ainda mais as células. Aí, a partir daí,
vieram as teorias, né, de origem da célula, veio a famosa teoria celular. Então, a partir desse mundo novo descoberto, né, e óbvio, né, com o avanço da tecnologia, surgiu então assim novas descobertas nesse âmbito microscópico. Então, meu diretor corta para a telinha de novo. Vamos voltar agora para a telinha para a gente entender um pouquinho mais, né, dessa questão da célula. Mas é interessante a gente revisar, né, que as células, elas são consideradas a unidade básica de todo ser vivo. Isso mesmo, célula é considerada a unidade básica de todo ser vivo. Isso aí, esses são conceitos que vocês já viram, mas que é interessante a gente estar o quê? Relembrando. Então, a gente pode dizer que a célula trata-se de uma substância viva, protegida por uma membrana que protege o citoplasma e o seu material genético. Quando a gente fala de material genético, a gente está falando do quê? Do nosso código genético, dos nossos genes, DNA, né? No caso aqui de alguns organismos aí, o RNA. E de acordo com a classificação, nós temos dois tipos de... De acordo com a classificação dessa carioteca, desse núcleo, né, nós temos células que são consideradas procariontes e vamos ter células que são consideradas eucariontes. Qual é a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte? É que a célula, por exemplo, eucarionte, de cara aqui, você já já consegue perceber aqui que ela é cheia de compartimentos membranosos, até mesmo, né, de um aparato de organelas, né, vocês podem observar aqui, de um aparato de organelas, né, que vão estar o quê? Fazendo com que essa célula, né, ela seja considerada eucarionte. E ela também é considerada eucarionte justamente por quê? Porque ela possui o seu código genético, o seu núcleo celular, o seu DNA, protegido por uma membrana que a gente pode estar chamando de membrana nuclear ou até mesmo carioteca. Então, as células eucariontes possuem o seu DNA, o seu código genético protegido por uma membrana, uma carioteca, que a gente chama também de núcleo. Já em comparação com a célula procarionte, você percebe o quê? Que o núcleo, né, o DNA, ele não tem nenhuma membrana que o protege. Então, essa é a principal diferença de uma célula eucarionte para uma procarionte, tá bom? Então, vocês vão observar. E, professora, me dá exemplo aí de seres procariontes. É só a gente pensar aqui no reino Monera. As bactérias e também as arqueias. São seres totalmente, né, quando a gente compara, né, com a estrutura de uma célula eucarionte, são seres totalmente simples, né? Então, a principal diferença entre uma célula e outra é o quê? Que uma vai possuir um núcleo, onde eu vou ter essa proteção aqui do DNA, e a outra, o DNA, ele não vai ter essa proteção, né? Eu posso dizer que não existe nenhuma membrana para envolver esse DNA. E já que a gente está falando aqui de células, já vou dar um spoilerzinho aí para que a gente vai ver aqui nas próximas aulas, né? Na aula 10 e na aula 11. Então, a gente vai estar estudando, né, a célula de fora para dentro. Como assim, professora, de fora para dentro? Então, a gente vai estar estudando desde a membrana plasmática. Olha aqui, vamos lá, vamos observar aqui desde a membrana plasmática ao citoplasma, as organelas que compõem esse citoplasma, até mesmo ao núcleo celular, ok? Então, a gente vai estar estudando, dentro das próximas aulas, né, todo esse aparato da citologia. Lógico que é bem básico, porque vocês já viram isso no primeiro ano, mas seria mais uma revisão aí. Mas, vamos ver aqui, vamos ver aqui se vocês realmente, né, pegaram aí essa dica aí, dessa diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte. Então, vamos lá. Os procariontes, eles diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características, vamos observar aqui, vamos analisar
questão para a gente ver, para a gente resolver, para a gente tentar entender o que será que ela tem de diferente, né, com relação. Então, vamos lá. A alternativa A, ela fala o seguinte, que os procariontes, eles não possuem material genético. Pelo contrário, né, gente? A gente viu que eles possuem material genético. Porém, esse material genético, ele não é protegido, né, por um núcleo, por uma membrana. Então, a gente já elimina aí a alternativa A. A alternativa A está errada. Vamos analisar agora a alternativa B com relação a essa diferença dos procariontes para os eucariontes. A alternativa B fala o seguinte, possui material genético como os eucariontes, correto? Tanto célula procarionte quanto célula eucarionte possuem material genético. O que vai estar diferenciando elas são o quê? É o núcleo. Então, possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados. Corretíssima essa resposta. Eles vão possuir material genético, só que eles são anucleados. Quando eu falo que eles são anucleados, eu estou falando o quê, professor? Eu estou falando que eles não possuem o núcleo. Eles têm material genético, porém não possuem núcleo. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Mas vamos analisar aqui a alternativa C, D e E, para não ficar de fora, né? Que eu acho interessante a gente ter esse ponto aí de vista das outras alternativas. A alternativa C fala que os procariontes possuem núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. Errado, não possui núcleo. Né? Se fosse só o material genético encontra-se disperso no citoplasma, estava correto. Mas não. Então, a alternativa C também, né, de cara, vocês já estão vendo que não é para marcar ela. Vamos analisar a alternativa D aí. O que ela fala da alternativa D? Que possui material genético disperso no núcleo. Já começou errado, né? Nem núcleo os procariontes têm. Então, já é o quê? Eu nem preciso ler, né, terminar de ler aqui a alternativa que a gente já vê de cara que ela está errada. E a alternativa E, né, possui núcleo e material genético organizados nos cromossomos. Totalmente equivocada essa alternativa, né? Os procariontes não possuem núcleo, né? Eles não possuem núcleo, mas o material genético, ele está o quê? Disperso no citoplasma. Vou só voltar aqui, só para a gente pegar aqui, né, essa diferença. Olha aqui, o material genético dos procariontes, ele se encontra disperso no citoplasma da célula procarionte. Totalmente diferente aqui da célula eucarionte, onde esse material genético, esse código genético se encontra, né, dentro de um núcleo que é totalmente organizado. Ok, professora, isso aí é só para vocês pegarem a deixa, a dica, daí não esquecerem, afinal de contas, né, essa pequena diferença aí de um tipo de célula para outro tipo de célula, para o outro tipo, né, da célula procarionte para a célula eucarionte. Prosseguindo aqui, vamos lá aqui. Membrana plasmática, olha que linda a imagem aí, gente. Olha que bacana. Vou até pedir para o meu diretor, deixa eu ver aqui, colocar essa imagem aí atrás de mim. Olha que bonita a imagem da membrana plasmática. Então, vamos pensar aqui numa célula eucarionte. Lembrando, né, que a membrana plasmática, ela tanto está nas células procariontes como nas células eucariontes, tá bom? É uma estrutura presente tanto em célula procarionte quanto em célula eucarionte. E ela tem uma função específica, né? Ela protege toda a estrutura celular. Então, ela tem essa proteção de revestimento. E ela tem uma função bem específica aí, a membrana plasmática. Ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva, que é o que a gente vai ver agora nessa imagem. Vou pedir agora para o meu diretor cortar direto aí para a lâmina, para que eu possa explicar melhor para vocês, tá bom? Então, a membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células. Olha aí, delimitando as células, né? Ela delimita, né? Ela dá o espaço correto dela, separando o interior celular do ambiente e funcionando como uma barreira que vai selecionar o que entra e o que sai dessa célula. E só um ponto aqui, né,
de referência, a membrana plasmática ela é composta, pessoal, por uma bicamada. Quando eu falo de bicamada, é uma dupla, né, camada de fosfolipídio, né, de lipídios aqui, tá vendo? Esses pontinhos aqui, essas cabecinhas aqui são lipídios. E essas estruturas aqui que vocês estão vendo, onde eu estou rabiscando aqui, já seriam as proteínas. Aí vamos ter as proteínas que a gente chama de proteínas integrais, porque elas estão do início ao fim da membrana plasmática. Deixa eu mudar aqui a cor da minha canetinha, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha aqui, fica até mais fácil para vocês visualizarem aqui a membrana plasmática. Essa caneta aqui. Essa aqui, pessoal, já seria uma proteína do tipo integral, que ela está do início, né, ao fim aqui da membrana, dessa película que ela vai estar recobrindo a célula. E não só proteínas, né? A gente também tem as proteínas integrais, que são essas, e as proteínas que a gente chama de proteínas periféricas, que elas não estão totalmente inseridas na membrana, tá bom? E assim, gente, um ponto que é muito importante vocês saberem, até porque é muito comum nas provas, não só do Enem, mas nas provas de um âmbito geral aí, é perguntar o porquê dessa permeabilidade seletiva. Como é que acontece esse transporte de substância? A gente sabe que as células, elas são uma unidade básica de vida. Então, eu tenho as organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas necessitam de substâncias para quê? Para desenvolver as suas atividades. E como é que essas substâncias vão estar entrando, né? Olha aqui, vão estar entrando ou até mesmo saindo da célula? Através do que a gente chama de transporte. Transporte de substâncias. Aí, pessoal, é interessante a gente recapitular também o que vocês já viram lá no primeiro ano, que tem a ver com o transporte ativo e o transporte passivo. Dentro do transporte, dentro do que eu falo de transporte passivo, eu estou falando daquele tipo de transporte onde a gente não tem gasto energético. É algo assim que eu posso dizer que é algo natural, né? É o transporte de soluto de um lado para outro da célula de uma forma natural, gente. Então, vou usar aqui, deixa eu tentar aqui fazer um exemplo aqui para vocês, né? Vou apagar aqui primeiro. Deixa eu apagar, vou voltar agora aqui com a minha canetinha, deixa eu ver se deu certo aqui. Como eu falei para vocês, né, a membrana plasmática ela tem essa função que é extremamente importante, permeabilidade seletiva. Para isso, a gente tem o que a gente chama de transporte da membrana plasmática. Só que não é toda a substância que vai estar entrando e saindo ao mesmo tempo da membrana plasmática por conta, né, de toda essa química, né, esse processo bioquímico que ela possui, né, a bicamada fosfolipídica, que ajuda, né, a regular o que entra e o que sai da célula. E com relação aos tipos de transporte que podem acontecer na membrana plasmática, a gente tem o que a gente chama de transporte, vou colocar aqui um T, tá? A gente tem o que a gente chama de transporte passivo. Quando a gente fala de transporte passivo, vamos lá, transporte passivo, a gente está falando daquele tipo de transporte onde não se tem gasto de energia, né? Não se gasta energia. E além do transporte passivo, a gente também vai ter um outro tipo de transporte, que é o que a gente chama de transporte ativo. O transporte ativo é aquele que a célula gasta energia para que ela esteja, né, passando uma substância de um lado para o outro da célula. O transporte passivo, ele vai acontecer de acordo com o gradiente, ele vai estar a favor do gradiente. Como assim, professora? Me dá um exemplo aí. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar deixa eu apagar aqui de novo, vou aqui de novo apagar essa tinta. Vamos pensar aqui que você tem duas soluções aqui. Uma solução que a gente fala que ela é hipertônica. Quando a gente fala que uma solução ela é hipertônica, eu estou falando que nessa solução eu tenho muito soluto.
para uma solução onde eu tenho pouco soluto. Perceba aqui que uma é mais pintadinha, a outra é menos pintada, né? Eu posso dizer que ela é hipertônica e a 2 ela é hipotônica. Isso quer dizer o quê? Que essa solução, que é hipertônica, do mais concentrado para o menos concentrado, esse aí é o gradiente correto. Então, aqui, essa solução aqui, esse soluto aqui, ele tem que passar para essa região aqui que tem uma menor concentração dele. Assim, vai existir o equilíbrio. Então, dentro do transporte passivo, a gente vai ter o transporte por difusão, que a gente fala que é por difusão simples, que é quando acontece esse transporte diretamente aqui, passando pela membrana plasmática, né? Corretamente, passa por aqui. E a gente vai ter também o tipo de transporte que a gente fala de transporte de difusão com difusão facilitada. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter as proteínas, no caso aqui, essas proteínas aqui do tipo integral, que vai estar passando essa substância. É sempre do meio hipertônico que tem uma maior concentração de substância, para o meio hipotônico, com menor concentração de substância, tá ok? Além da difusão, dentro do transporte passivo, a gente tem o que a gente chama de osmose. A osmose, pessoal, já é o contrário, né? A osmose ela vai acontecer com o nosso solvente universal, que dentro da biologia a gente chama de água, que é a água, pessoal. A água, ela vai passar do meio menos concentrado, hipertônico, para o meio mais concentrado, tá bom? Do meio menos concentrado, que é o hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico, que é a osmose, e ela sempre vai acontecer com a água. Além do transporte passivo, eu falei para vocês que a gente tem um transporte ativo. O transporte ativo é o que acontece com a bomba de sódio e potássio, que é o quê? Que já é o contrário, ela vai contra o gradiente. Isso quer dizer o quê? Que é quando uma substância, um soluto, sai de um meio menos concentrado, vamos lá, um meio menos concentrado, para um meio onde tem muita concentração dele. Vamos pensar aqui no sal, tá bom? É como se eu quisesse passar mais sal para esse meio aqui, que já tem muito sal hipertônico. Para a célula fazer isso, ela acaba gastando o ATP. Por isso que a gente fala que é o transporte ativo, porque ela gastou energia para tirar esse soluto, esse sal, e colocar ele no meio mais concentrado. E é uma coisa que ela vai ter que fazer e dispensa, gasta essa energia. Então, já falamos do transporte passivo, do transporte ativo, e só relembrando que dentro do transporte ativo a gente tem o que a gente chama de transporte vesicular, que tem a ver com a endocitose e a exocitose. Meu Deus, professora, é tanto termo, é muito termo mesmo quando se fala de transporte ativo e passivo, mas é interessante que vocês revejam esses assuntos que já foram abordados no primeiro ano, só para revisar aí esse transporte aí das membranas plasmáticas. Então, pessoal, só chegando aqui já, estamos chegando quase no finalzinho aqui da nossa aula, né? A membrana plasmática é uma estrutura constituída basicamente de bicamada de fosfolipídios. Olha aqui, bicamada de fosfolipídios, como vocês viram na imagem anterior, com proteínas inseridas nessa camada, que é essa imagem aqui, né? Que são essas proteínas aqui, ó, que estão inseridas nessa camada. O modelo que descreve atualmente é o chamado de modelo de mosaico fluido, que é o que vocês viram na imagem anterior. Então, eu falei para vocês que a membrana plasmática, ela define os limites, né, a forma da célula. Então, dentro das funções que é interessante você saber, é que ela define esses limites da célula, ela garante a proteção das estruturas da célula, permite que as diferenças entre o meio externo e o meio intracelular sejam mantidas, mantenham em equilíbrio. Por isso que a gente fala dessa questão do transporte das substâncias, seleciona o que entra e o que sai dela. Por isso que é muito importante vocês saberem que ela tem, né, essa capacidade de selecionar
essas substâncias, que podem ser solutos ou até mesmo pequenas partículas sólidas, e por isso ela apresenta o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Aqui é mais um ponto aí que é interessante que vocês saibam sobre a membrana plasmática. Ela não só define limite da célula, não só define a forma da célula, né? Mas, principalmente, né, o que vai ser cobrado numa avaliação aí, qualquer avaliação externa que vocês venham a fazer, é o quê? É essa questão aqui da permeabilidade seletiva. Então, vamos ver como é que seria essa questão. Não se liga aqui? Vamos ver, isso aqui foi uma questão do Enem, tá bom? Onde, né, a gente tem esse ponto aí interessante, né, que a professora já citou para vocês, mas é interessante a gente relembrar, como é que vai ser cobrado, né, essa questão da membrana plasmática. Então, vamos lá, gente, eu vou fazer a leitura aqui, vocês se concentrem para a gente conseguir resolver essa questão. Essa questão aqui, ela é água com açúcar, particularmente falando, mas vamos lá. Né? Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Então, ela já deu aqui a dica, né? Sal a mais no feijão. Para solucionar o problema, o que ela fez? Ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela, desse caldo, né? Já de cara, a gente já entendeu aqui, né, que ela percebeu que ela colocou, exagerou no sal, então ela pensou assim, não, vou colocar a batata para equilibrar isso aí. Quando terminou de cozinhá-lo, né, quando ela terminou de cozinhar esse feijão, o que aconteceu com essas batatas que estavam sem tempero? Elas estavam salgadas, porque, ó, a questão já falou aí, ó, porque absorveram parte do caldo com esse excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Mais uma vez aqui, a questão fala o seguinte, o sal, ele foi absorvido pelas batatas aqui ele está falando do sal, gente. Quando a gente fala do sal, a gente está falando do soluto, tá bom? Eita, deixa eu deixar mais bonitinho aqui, deixa eu apagar aqui. Não está apagando. Olha, apagou. Deixa eu mudar aqui a cor. Vou usar agora aqui a caneta marca-texto aqui. Então, quando ele fala aqui do sal, né, ele fala que esse sal ele foi absorvido pelas batatas. Então, o que eu percebo aí? Que houve um transporte desse sal para onde? Para dentro das batatas. Quando a gente fala de soluto, de cara, pessoal, você já tem que saber que eu estou falando de difusão, tá? De transporte passivo. Já estou quase dando a resposta aqui para vocês, mas vamos analisar aqui as alternativas, tá bom? A alternativa A, ela fala o seguinte, osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Peraí, a gente está falando de água ou do sal? A gente está falando do sal, então de cara aqui não é a alternativa A, tá bom? Alternativa A você já descarta, não é osmose. Já pode, ó, não marca ela, que ela não tem nada a ver com esse tipo de transporte aí, tá? Então, a alternativa B está falando que esse processo no qual, né, a batata absorveu o sal é a fagocitose. Pessoal, a fagocitose é aquele processo que a gente fala que é quando a membrana ela vai envolver uma partícula sólida. Professora, tem como a senhora me dar um exemplo aí? Posso dar um exemplo bem prático. Vamos pensar aqui nos nossos glóbulos brancos. Nossos glóbulos brancos são as nossas células de defesa. Então, digamos que quando uma bactéria ataca, né, o nosso corpo, essas células de defesa, elas vão ter que fazer o quê? Elas vão ter que englobar essas bactérias para digerir elas através dos nossos lisossomos, das nossas enzimas digestivas que tem dentro da célula. Então, a fagocitose, eu posso dizer que para acontecer isso, a membrana plasmática ela tem que, como é que eu posso dizer, deformar aqui a membrana plasmática da célula para poder o quê? Tá englobando essa partícula aqui. Então não tem como ser fagocitose, por quê? Porque o sal é um soluto e ele se dissolve nesse meio. Então também, né, já podem o quê? Vocês já podem, tá?
não marcando, né? Não tem como, já descartando aqui a alternativa B. Vamos analisar agora a alternativa C. A alternativa C está falando que é uma exocitose. A exocitose também é um tipo de transporte no qual a membrana plasmática ela expele, é a saída de uma substância, não é a saída. Né? Ela fala que é uma exocitose uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. E não foi. O sal não foi transportado da água para a batata. A exocitose também trabalha com partículas e não é. Então, já descarta. Então, já vimos que nem osmose, nem fagocitose, nem exocitose. E a alternativa dela fala o seguinte, né? Pinocitose, porque o sal ele estava diluído na água quando foi transportado. Não é pinocitose, pessoal. Pinocitose também é um processo de transporte ativo. Não tem como ser a pinocitose, tá bom? Nesse tipo aí, nessa alternativa. O que vai sobrar, pessoal? Vamos lá aqui. Então, pinocitose também vocês não marquem ela. Sobrou o quê? A alternativa correta, alternativa E. Difusão. Por que difusão? Porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala que o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração, isso quer dizer o quê? Que esse transporte ele aconteceu do meio hipertônico, tá bom? Vamos lá, meio hipertônico. Opa! Do meio hipertônico, vamos ver se foi agora, do meio hipertônico, que é o meio que tem mais concentração, para um meio, esse sal, né, ele foi do meio que estava com bastante concentração para o meio hipotônico, tá? O sal, ele foi do meio hipertônico, de maior concentração, que nesse caso era o caldo, para o meio hipotônico, que era o quê? Que era essa batata, tá? Que conseguiu o quê, gente? Conseguiu, né, absorver esse sal. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui, né, a mais uma aula das ciências da natureza, biologia para o Enem, citologia. Vamos ver agora a sua vez, a parte. O que vocês têm que fazer agora? O que ficou? Então, para as aulas 9 e 10, ficou a produção e confecção de um jogo da memória de citologia. Bom, vocês vão pesquisar os conceitos aí que vocês já aprenderam aí no primeiro ano de citologia e vocês vão estar criando, tá bom, gente? Esse jogo da memória. Então, olha aí, quais são os materiais necessários? Cartões, vocês podem usar cartolina, papelão, o jeito que vocês imaginarem. Canetas coloridas, se vocês quiserem desenhar, imagens ou até mesmo descrições de estruturas celulares, núcleo, membrana plasmática, retículo endoplasmático, isso aí tudo a gente vai estar aprendendo nas próximas aulas, mas é para vocês fixarem ainda mais o assunto, o conteúdo. E também, né, como instrução, como é que vocês vão fazer, né, esse jogo da memória? Tem essa instrução aí que eu vou passar aqui para vocês. Vocês podem estar desenhando ou escrevendo o nome dessa estrutura celular em um cartão, do jeito que vocês quiserem, né? Em um outro cartão correspondente, desenhe ou escreva uma descrição, um conceito dessa estrutura. Por exemplo, né, um lisossomo. Qual é a principal função do lisossomo? Digestão intracelular. Então, vocês podem estar, por exemplo, usando uma imagem de um lisossomo no cartão e no outro cartão colocando a função dele, digestão intracelular. Vocês vão misturar bem os cartões, espalhar o com face para... Você vai espalhar, né, óbvio, esse cartão com a face para baixo em uma superfície plana. Não, e os jogadores, vocês, né, devem virar 2 cartões por vez, tentando encontrar os pares correspondentes. Então, o lisossomo, se eu tirei o cartão que fala da digestão intracelular, eu tenho que tirar o cartão correspondente a ele, lisossomos. Então, é assim que vai acontecer esse jogo. Então, se um jogador encontrar um par correspondente, ele retira mais 2 cartões da mesa e ganha um ponto. E se ele não encontrar, passa para o próximo jogador, né? E óbvio, né? Se não corresponder, os cartões são virados, bota para baixo e passa para outro jogador que vai tentar. O jogo continua até que todos os pares tenham sido encontrados.
e o jogador com mais pontos no final vence. Você pode tornar o jogo mais desafiador, incluindo mais cartões e estruturas celulares mais complexas. Além disso, adicionar um limite de tempo para aumentar ainda mais a emoção e a competição. Então é isso aí, pessoal. Só reforçando aqui, só lembrando, vou pedir para o meu diretor agora cortar aqui para mim, só reforçando que para as aulas 9 e 10, para essa aula e para a aula de amanhã, vocês vão estar montando esse jogo, para na aula 11 vocês estarem jogando. Então é isso aí e já já a gente se encontra.